E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nós demoramos um pouquinho, alguns dias a mais, uns 4 dias a mais de gravação para a próxima gravação, porque a gente tem trabalhado realmente muito mais do que a gente trabalhava antes no presencial. Que pena. Então, e muitas coisas vão surgindo no meio do caminho. Então, tivemos dias assim, ó, vamos gravar hoje. Aí hoje o mundo cai. Aí não tem jeito, eu tenho que ir lá e remendar o mundo, porque não dá, né? Mas a gente queria fazer logo, porque é sempre um prazer ter esse momento de poder trocar essa ideia e poder fazer com que as pessoas participem também de uma conversa, um bate-papo, né? E aí, como é que você tá, Ives? Fala, mineiro! E aí, tudo bem? Tudo bem. Se não é a celebridade de Minas. Falando sério? Eu sou o cônsul de Minas em São Paulo. Ixi. Ninguém me deu esse título, não. Eu mesmo me dei. Cidadão mineiro de São Paulo. É isso aí. E aí, Ó, cara, como é que você tá? aliás, olha só, queria começar camisa homenageando Adélia Prado, Clarice Lispector, Hilda Uou, Ist e Lígia Fagundes Telles, 4 escritoras brasileiras assim da maior qualidade, assim, sensacional. incríveis, 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 incríveis. Todo mundo tem que ler alguma coisa dessas 4 escritoras. Todo mundo tem que ler. Eu estou aberto se alguém quiser me presentear com o nome de 4 filósofos. Ficarei muito feliz e agradecido se alguém me presentear. Ou se alguém me disser nos comentários onde compra uma camiseta dessa. Não deve ser difícil, não. Agora tem saído esse layout, né, dos escritos, assim. Bela Mas camisa, é bem bela legal, é bem camiseta. legal. É só uma homenagem a escritoras. Eu estou num ano. Depois a gente pode falar disso numa edição. Eu estou lendo muitas mulheres esse ano. Eu acho que nós precisamos ouvir. É isso que eu tenho para dizer. Eu tenho que ouvir muitas coisas e aprender muitas coisas sobre essa questão. E é isso. Tô no meu desenvolvimento, tá bom? Ives, qual que é o assunto de hoje mesmo, cara? Cara, eu tenho me preocupado demais nessa história na pandemia que a gente está vivendo, né? Mesmo quem assista esse vídeo daqui a um tempo vai lembrar que nós ainda estamos passando pelo meio da pandemia e no meio da pandemia aconteceu coisas curiosas, né? A gente ficou em isolamento, não total, mas a gente ficou em isolamento físico, né? A gente tem a internet, a gente tem os meios de comunicação para a gente lidar. Eu já conheço o barulho das reformas aqui dos meus vizinhos, eu já sei quando que vem, né? Porque os barulhos a gente começa a ficar mais ou menos claro de quem são os nossos vizinhos. Mas uma coisa que tem me chamado bastante atenção, Cris, é que eu, é, uma das coisas que tem me impactado demais é a falta de empatia que as pessoas têm tido em relação às outras, né? Eu pensei isso quando começou a pandemia, que se o número de mortos, o número de infectados aumentasse demais, a gente podia correr o risco da gente não se horrorizar mais. E a gente não está se horrorizando com o número de pessoas mortas. Eu ainda tenho visto, ainda nas poucas saídas que eu tenho feito para fora de casa, eu ainda tenho visto pessoas sem usar máscara, né? Ainda tenho visto, eu ouço aqui na região onde eu moro festas, sábado à noite, festas, churrascos, né? E eu fico me perguntando como está a empatia dessas pessoas, né? E mesmo o processo não necessariamente que eu concorde, mas há um processo de flexibilização, né? Em vários lugares do mundo, eu reiniciei um processo de movimentação pela cidade. Mas uma movimentação não significa aglomerar. E aqui o que a gente vê assim, é uma movimentação descontrolada, uma movimentação sem a preocupação. E necessariamente os processos que eu vou iniciar agora de construção de um novo normal, esses processos eles não passam só por mim mesmo, passam pela comunidade. Eu não tenho que pensar só em mim mesmo. Enfim, se fosse uma coisa completamente individualizada, a ideia darwiniana daria um jeito nisso, né? Aquele lá que, bom, esse aí, troféu Darwin nele, ele acaba e beleza, né? Não gera legado. Mas
não se trata disso, né? Isso é muito sério. E a gente, justamente, a gente vivia um processo de individualização da sociedade, né? Era uma sociedade que não era comunidade, né? Um processo de individualização. O que eu disse? Como é que é? Individualização. O que eu disse? Letícia, né? Como é que é? É isso aí. Um processo. A gente estava vivendo um processo de individualização cruel e era muito maléfico, né? Se nós, enquanto sociedade, nos desenvolvemos, nos especializamos, foi pela nossa característica de atuar enquanto sociedade. Somos seres sociais, né? Você pode falar disso infinitamente melhor que eu, mas a gente vivia um processo em que a sociedade trabalhava para não ser uma comunidade. E eu acho que isso tem muito a ver com o tema da empatia. Como que você vê esse processo anterior, né, pré, e se você acha que alguma coisa está se desenvolvendo, assim? É bem interessante, porque o coronavírus, né, que promove a doença, o Covid-19, ele ataca justamente o nosso lado social, né? Como você falou, tem textos aqui do Aristóteles fala que nós somos seres sociais, nós somos feitos, os nossos antepassados viviam em sociedade, e os nossos passados precisavam ser empáticos, e a empatia, Cris, leva à cooperação. Quanto mais empáticos somos nós, mais cooperativo como sociedade nos tornamos. E isso é bom para todo mundo, né? Isso é bom para todo mundo, exceto para os parasitas, né? Parasitas são aqueles indivíduos que adoram participar da cooperação, mas não gostam de ajudar, né? Isso a gente chama de parasitismo. A empatia, ela é uma virtude moral de alto grau de excelência, porque ela foi importante para os nossos antepassados para sobreviver, e foi tão importante que isso se enraizou na nossa biologia, está dentro da nossa biologia, e graças a ela, nós estamos hoje aqui conversando. Se os nossos antepassados não tivessem sido empáticos, cooperativos, a gente não estava aqui, a gente não teria sobrevivido aos terríveis intempéries que a vida e que a história nos colocou. Então, ao contrário do que muita gente promove, a natureza é extremamente cooperativa, extremamente cria laços fortes de sobrevivência. Isso é muito interessante. Isso. Na biologia evolutiva tem dezenas e dezenas de exemplos disso. Além de ser, então, uma construção social, a empatia ela passou a ser um dado fisiológico no nosso processo evolutivo? Sim, ele é biológico. Primeiro que existem vários exemplos na natureza de animais que são cooperativos. É lógico que a maneira como a gente coopera e a maneira como o animal coopera, apesar de ser em cooperação, tem protocolos mentais diferentes. Nós temos a consciência de saber por que cooperamos, e por que somos empáticos, ou por que somos antipáticos, ou por que somos parasitas. Os animais, eles cooperam de maneira instintiva. Eles não têm, provavelmente, um raciocínio consciente de dizer eu estou cooperando para que eu sobreviva. Ele simplesmente está nos genes. E se está nos genes, isso dispara na forma de instinto. Né? Essa é uma questão importante. Agora, existem estudos abelhas, golfinhos, elefantes, cavalos, né? Em 2018 foi publicado um artigo muito interessante na Nature, que é feito por pesquisadores na Alemanha, sobre um tipo de formiga que ganhou o apelido carinhoso de formigas enfermeiras. Essas formigas, elas estão dentro do formigueiro apenas para ajudar as outras formigas que estão no campo de batalha, vamos dizer assim, quando há competição entre formigueiros. Então, elas vão até o campo de batalha, colocam as formigas que estão feridas nas costas, voltam para o formigueiro e auxiliam na recuperação das feridas. É muito interessante, o artigo publicado lá em 2018, acho que foi em janeiro de 2018. Então, está na natureza, está nos símios, está nos macacos, no chimpanzé, no bonobo, no orangotango, no gorila.
Existem dezenas e dezenas de papers mostrando que os animais são extremamente cooperativos. Nós temos a empatia como um tijolinho básico para que a gente produza a cooperação. Então, cada vez que eu uso uma máscara, por exemplo, eu estou cuidando do meu grupo social, estou cuidando do meu vizinho. Quem mora num condomínio, por exemplo, e tem o respeito e tem a preocupação de colocar empatia antes de pisar no corredor para sair de casa, ele está sendo cuidadoso com a comunidade que é o condomínio dele. Mas a gente ainda está observando ainda, Cris, pessoas ainda sem máscara ou que ainda são extremamente egoístas, individualistas, de uma sociedade que nunca precisou tanto de gente empática. E você acha que esse processo da pandemia e todas as dores, tudo que está envolvido nisso, os processos de isolamento que estamos vivendo, você acha que isso pode fazer com que a gente pense em ser mais empático e coopere mais, ou não? Você acha que isso não vai gerar nada? É óbvio que você vai construir uma hipótese aí, né? Mas a partir daquilo que você leu, vivendo outros processos históricos em momentos traumáticos também, como é que isso se desenvolveu, como é que isso se desenrolou e quais foram os resultados, os efeitos disso para essa característica empática e cooperativa? Eu acho que vai acentuar, eu acho que a gente vai ficar mais sensível, mas eu acho que vai continuar. Existem pessoas que são parasitas e que vão continuar sendo parasitas. Não vai haver um estalo mental e o indivíduo. Pode ser que aconteça com o outro, mas aquelas pessoas que são mais empáticas e mais cooperativas tendem a acentuar isso, elas tendem a ficar mais empáticas e mais cooperativas. E vale lembrar, Cris, que no pós-Segunda Guerra Mundial, diante dos horrores do Holocausto, da morte de milhões de pessoas em campos de extermínio, nós ficamos muito sensíveis como sociedade, tanto é que se criaram vários protocolos de direitos humanos logo na sequência, né? Então, eu acho que vai acontecer um movimento de vários protocolos, em especial de saúde, em especial de um sistema único de saúde. Países que não têm sistema único de saúde vão ter que começar a se preocupar com isso. Vai haver uma rede de diálogo, de cooperação maior, mas, de novo, tem gente que é parasita, que não vai ajudar e que vai continuar apenas querendo receber o ganho da cooperação, mas sem cooperar. Então, nós não vamos ficar todo mundo cor-de-rosa e de repente ficou tudo maravilhoso, mas com certeza depois, principalmente com número de desempregados, pessoas passando dificuldade, tudo isso vai haver uma sensibilização maior por parte de uma parcela da população, eu acho que sim. Se você tivesse que desenvolver uma definição de empatia, como você... É óbvio que você poderia, e eu sei que você tem um grande interesse pelo tema, você passaria dias e dias falando sobre isso, assim, mas de uma forma mais sucinta, assim, como você definiria a empatia? Tá, a empatia ela é uma virtude, como eu falei para você. Ela é uma virtude, ou seja, ela faz parte do campo da ética. Ela é do escopo da ética, que é um tema que eu estudo. A definição mais rala que se tem, mais superficial, que é basicamente que todo mundo conhece, ou pelo menos uma grande parte das pessoas, é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar em patos, no sofrimento do outro. Mas não é só no sofrimento, eu posso me colocar na alegria do outro. Se acontece alguma coisa, por exemplo, com você, que é muito boa, ou com a Jaqueline, ou com algum amigo, e eu me sinto feliz por você, eu também estou sendo empático, né? Então, a empatia é essa capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, mas eu posso me colocar no lugar do outro não só no sentimento, não só na emoção. Eu posso me colocar também no ponto de vista. Eu posso me colocar, você fala para mim, Ives, eu votei no candidato X para a eleição e eu votei no candidato Y, mas eu entendo as tuas razões,
ou eu entendo por que você escolheu determinada tomada de decisão, apesar de eu ter, por exemplo, posso fazer uma tomada de decisão diferente. Então, eu posso me colocar no ponto de vista do outro. Então, não é só no sentimento, é também no ponto de vista cognitivo. Então, uma ação, uma empatia emocional e uma empatia cognitiva, mas ambas são a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. E aí, pensando nisso, a gente vive no mundo algumas minorias sofrendo algumas coisas, e eu acho que é muito importante, né, porque verdadeiramente eu não consigo calçar os sapatos do outro, né? Eu não consigo estar no lugar dele. Verdadeiramente eu não consigo. Esse é um bom termo, né? Walk in my shoes. Né? Walk my shoes. Mas é possível e é necessário, inclusive, né, até para entender, para que a gente combata junto com as minorias, porque se eu não garanto direitos para todo mundo, eu não garanto os meus direitos, né, em última instância. É preciso que se ouça o outro, ouça as dores, ouça as questões, ouça as dificuldades, porque ninguém mais para falar em primeira pessoa que o outro. Né? Então, acho que a gente vive num momento em que isso também é necessário. Num momento, a gente falou um pouco sobre isso, em que eu não ouço, em que há pouco diálogo, em que eu berro, eu promovo o ódio, eu berro, eu tento aniquilar o outro no debate. Eu tenho que justamente viver um momento de ouvir o outro, me abrir ao outro e entender quais razões, quais dores, quais processos históricos pelos quais aquele indivíduo, aquela comunidade, aquele grupo étnico, social, né, enfrentou ao longo da história. Né? Então isso, num primeiro momento, quando algumas pessoas começam num movimento assim de resposta imediata, né, eu sempre falo assim, não, calma, vamos ouvir. É um momento que a gente precisa ouvir quem está sofrendo, ouvir esses grupos, para que a gente, de fato, entenda as lutas e esteja com eles, né? Olha que curioso, Cris, olha que curioso o que você falou. O que você falou, na verdade, é o seguinte: o ter empatia e ser cooperativo acaba levando a um senso de justiça. Ao senso de justiça de que todos têm uma dignidade, que todos todos somos seres dignos, e como seres dignos temos direitos a uma série de coisas. Então, quando nós, é claro que, por exemplo, vamos pegar um movimento feminista ou um movimento étnicos ou coisas assim, eu posso não passar em primeira pessoa a situação, né? Eu posso não estar na pele da pessoa, como você falou, mas isso não implica que eu sinta pela pessoa, né? Então, eu não sei o que é ser uma mulher, do que as questões que a mulher passa diariamente, assédios, uma série de coisas que ela passa, mas isso significa que eu não possa me colocar no lugar dela? Não, eu consigo me colocar. Então, quando você fala, a gente, por exemplo, observando esses movimentos, esses protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, protestos por causa da morte daquele rapaz foi em Minneapolis, né? Minneapolis, né? Apesar de eu não ter sentido aquela violência, e eu nunca senti como uma violência policial como aquela, eu me coloco no lugar da pessoa. Eu me coloco no lugar da família, eu me coloco no lugar das pessoas que são agredidas, às vezes, por uma minoria de policiais, vale lembrar isso, a gente não pode generalizar isso, que causa uma brutalidade, e as questões, você morou nos Estados Unidos, né, as questões raciais lá, não você joga para debaixo do tapete, ao invés de você criar consciência, você apenas separa. Você não resolve, você separa, né? Então, isso implica numa justiça social, de que eu acho que todos devem ter a dignidade merecida, né? Sim, sim. E aí, aproveitando, só um parênteses na nossa conversa, nesse processo então vamos ouvir e entender o que o outro passou. Tem uma cineasta, se eu não me engano, ela é californiana,
Ava DuVernay. Ela tem 2 trabalhos belíssimos. Um é a 13ª Emenda, que é um documentário desde o processo de abolição da escravatura nos Estados Unidos ao processo de encarceramento por vias legais nos Estados Unidos. E um outro, Os Olhos que Condenam, que é essa é uma minissérie documental de 4 jovens que foram acusados injustamente de um crime e, assim, perderam uma parte da vida na prisão. Depois foi comprovado que eles não fizeram aquilo e que havia todo um processo muito cruel pelo qual eles passaram. Enfim, para a gente entender o processo estrutural, né, que se passa, que algumas comunidades enfrentam, e para que a gente... porque, assim, estar em silêncio diante de algumas coisas é concordar. Né? Então, óbvio que eu não vou falar em primeira pessoa, mas eu preciso entender o que eles falam e não concordar, né? e não ser esse silêncio. Mas, essa frieza que a gente tem percebido na nossa sociedade é uma desumanização, eu acho, porque assim, quando eu não me surpreendo mais com a morte, no caso da pandemia do Covid-19, eu não me sensibilizo mais pela pobreza, pela miséria, pelas crianças, por aquelas pessoas que não podem fazer isolamento social, porque tem que sair de casa para trabalhar, porque senão a geladeira fica vazia. Eu e você, Cris, nós podemos ficar em casa, mas tem pessoas que não podem ficar em casa. Então a gente precisa facilitar a vida dessas pessoas de alguma forma. Ou quando a gente não se sensibiliza com o preso, quando a gente não se sensibiliza com as minorias. A gente tem visto tanto discurso de ódio nas redes sociais. O discurso de ódio é empatia despencando lá para baixo, né? Eu até sobre isso, tem o Antônio Cândido, grande professor eu ia falar da UFMG, da USP, grande professor, crítico literário, mas assim, sociólogo, enfim, ele circulou por diversos campos do conhecimento das humanidades. Ele disse que a literatura tem a capacidade de humanizar o outro. No momento em que eu tomo contato com um personagem, mesmo que seja um personagem de papel, eu entendo a complexidade desse personagem, os defeitos, as dificuldades. Eu também sou capaz de humanizar a mim mesmo, os meus defeitos, as minhas dificuldades. E nesse processo é como se fosse um treino para a humanização do outro que é de carne e osso. Né? Então, a literatura tem essa capacidade de humanizar o outro. Eu tenho 2 sugestões de livro. Uma é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vai estar lá no final, hein, Vidas Secas. E o nome desses documentários também, hein, que você postou aí. Vidas Secas, segunda geração do modernismo, na prosa. Você tem lá o Érico Veríssimo, mas principalmente o Nordeste está aparecendo. Né, uma literatura que está apresentando as mazelas sociais daquela região. O Estado não chegava, investimento não chegava, e tudo isso, aliado ao clima daquela região, promovia uma vida sem dignidade, uma vida indigna. Né? E aí é muito interessante pensar que, e aí vai uma dica, viu, pessoal? Quem leu esse livro na escola, dê uma segunda chance. Tente ler novamente o Vidas Secas. Porque, assim, uma coisa é você ler obrigado ali na escola, naquele momento, para vestibular, você tem uma coisa que não necessariamente te possibilita fruir, experimentar e aproveitar aquilo. Mas, nesse momento, uma segunda chance, muita gente já falou assim, não, na segunda vez eu entendi, eu gostei. Mas, Porra, assim, isso é delicioso, né, nas obras literárias, que dependendo da época que você lê, impacta de maneira diferente, né, cara? Eu até queria mostrar o meu Vidas Secas, mas eu emprestei para alguém que não me devolveu, e nesse caso eu não me lembro quem. Eu até anoto, depois disso eu passei a anotar. Enfim, se alguém tiver Simon Call aí, é bom, pode me devolver. Eu aceito, não vou julgar. Mas, enfim, ali os capítulos, eles promovem uma certa, um acompanhamento do ciclo da seca
daquele sujeito que em algum momento ele está até perdendo a humanidade, porque é brilhante essa parte do Graciliano Ramos, ele faz um discurso indireto livre, que às vezes o personagem não tem a linguagem, ele está quase se animalizando ali, ele está quase igual a cachorra-baleia, né? Então, mas a gente é capaz de completar o sentido ali, participar de se humanizar esse outro. Então, a própria literatura, em alguma medida, é um processo um processo empático, de tentar compreender o outro, né? De me abrir a esse outro e tentar compreendê-lo, né? Tem um outro livro, esse eu tenho aqui, Opa. A Cena Interior. Marcel Cohen. 84 aí. Sim, dá para ver direitinho. Bonita capa, hein? Isso, Marcel Cohen. Essa é uma foto. Esse autor, por um acaso, ele, filho de judeus, por um acaso ele saiu. Quando ele voltou, toda a família tinha sido capturada e foi levada para o campo de concentração, todo mundo morreu. E ele constrói, é uma narrativa muito diferente, assim, não é uma narrativa comum, é um memorial, é uma narrativa muito lacunar, assim, é cheio de espaços vazios, de fios soltos. Ele pega 8 familiares e as lembranças mais esgarçadas que ele tem, e a memória vai completando algumas coisas, construindo outras pontes, ligando. Ele tem alguns pequenos objetos desses familiares, e ele tenta construir uma memória, né, dele em relação a essas pessoas. Então, é uma narrativa, é um memorial que ele faz a essas pessoas. É uma outra forma de tentar enxergar o outro, mas ainda assim é um movimento de tentar compreender a dor do outro, tentar compreender o que é isso, o que foi isso que aconteceu com determinada comunidade naquele momento do Holocausto, da Shoah, que os judeus na Europa sofreram naquele momento, né? Principalmente os judeus da Europa. Muito curioso isso que você trouxe da literatura, porque a literatura, a poesia, elas trazem fortemente essa empatia. Às vezes você lê, você fala, parece que esse cara está falando para mim, né? Isso isso é maravilhoso dentro da literatura, né? Uma coisa que as pessoas não entendem, Cris, é que a empatia se parece com um músculo. Se você exercitar ela fica maior, ela fica robusta, ela fica grandiosa. Se você não utilizar, se você se endurecer ou se desumanizar, ela vai ficando flácida, ela vai ficando menor e a ponto de se atrofiar. Existe um estudo que foi feito por uma pesquisadora francesa, agora me fugiu o nome dela. Ela estudou jovens de comunidades pobres em várias partes do mundo. Um dos textos que eu li, ela estava na África, numas favelas, eu não me lembro agora se foi no Congo, se foi em Angola, eu não me lembro que lugar, mas ela fazia com que esses jovens, ela pegou voluntários, né, jovens voluntários, levou eles para na frente de um computador, alguns deles nunca tinham visto um notebook, e ela mostrava imagens, né, imagens de rostos como alegria, raiva, tristeza, nojo, aqueles rostos universais que são famosos na psicologia. Na época que eu estava lendo o texto dela, alguns papers que ela tinha publicado, e ela dizia que quando uma criança ela cresce no ambiente, durante muitos anos, ela cresce num ambiente de violência, de negligência, todas aquelas coisas extremamente negativas que a gente sabe que podem transformar uma criança num adulto totalmente estragado. Essas crianças elas tinham um problema para reconhecer três rostos: medo, tristeza e raiva. Medo, tristeza e raiva, essas crianças se confundiam muito mais do que com uma criança que era colocada na linha de controle,
quero uma criança que, de uma sociedade normal, de uma família boa, com estrutura. Ou seja, quando você fica muito tempo debaixo da violência, debaixo da miséria, da pobreza, isso parece que endurece o indivíduo. E esses indivíduos perdem essa capacidade de fazer uma leitura das emoções, ou seja, estão perdendo a capacidade empática. E isso é extremamente perigoso. Então, se a gente vive uma sociedade que vai perdendo a sua empatia, a gente vai entrando num círculo de abismo que vai deixando a sociedade cada vez menos cooperativa e mais individualista, mais egoísta, né? E aí, a gente já se encaminhando para a finalização do vídeo, eu tenho mais uma pergunta. A partir disso que você falou, então, nesse caso, eu poderia dizer que a empatia pode ser ensinada? E como? Ela pode ser desenvolvida. A gente prefere usar essa palavra desenvolver ao invés de ensinar. Por quê? Porque você desenvolve a empatia a partir da prática. Como todas as grandes virtudes aristotélicas que Aristóteles coloca lá no livro Ética Nicômaco e outros tantos especialistas em ética, as virtudes elas só interiorizam no indivíduo se for na prática. Eu posso, Cris, ficar o dia inteiro assistindo uma aula de empatia e não ser empático. Eu posso pegar um funcionário de uma empresa, botar numa imersão, levar o cara para um fim de semana de empatia, ler livros de empatia, entender as questões mais profundas da empatia, as questões biológicas, neurocientíficas, hormonais da empatia, o cara volta na segunda-feira igual. Eu só consigo experimentar a empatia de verdade sendo empático. Por isso que eu preciso fazer a ação empática, que é promover a empatia. Então, seja com crianças, ou jovens, ou adultos, a gente pode desenvolver a empatia. Como? Colocando essas pessoas, colocando essas crianças em atividades empáticas, e quanto mais você coloca, mais ela interioriza, quanto mais ela interioriza, mais ela desenvolve aquilo, e aquilo vai fazendo parte do indivíduo, e a ponto de ficar tão forte que o indivíduo não consegue se ver não empático. Então é possível desenvolver sim. Então eu preciso promover ações empáticas diariamente com as pessoas ao meu redor, preciso viver isso, as pessoas precisam ver isso, né, na sociedade. Então eu acho que nesse momento vale até uma homenagem, né, a todas as pessoas que estão fazendo serviços essenciais, desde os médicos que estão numa linha de frente. Isso por natureza é uma ação empática. Você tem as pessoas que continuam cultivando alimentos, né? Você tem as pessoas que estão trabalhando nos supermercados, as pessoas que estão vendendo itens essenciais, as pessoas que fazem a segurança pública, os policiais. Você tem uma série de profissões que estão atuando aí que, em alguma medida, é uma ação empática, é uma ação, né, para o outro, é uma ação que cuida desse outro. Os profissionais de saúde, Cris, e os profissionais de segurança pública, Forças Armadas, de maneira geral, são indivíduos que se colocam à disposição do outro. Todas as profissões em que o indivíduo se coloca à disposição do outro, hoje, em especial os profissionais da área de saúde, e eu não estou falando só do médico, eu estou falando do corpo de enfermeiros, que muitas vezes carrega o hospital nas costas, ou do pessoal da limpeza, ou do pessoal da administrativo, que não deixa faltar uma gás, que está de olho em comprar, em trazer e tal. Tudo isso é um corpo de pessoas que, em sua grande maioria, são extremamente empáticos, cara. Então, assim, a gente tem muitas pessoas empáticas no mundo, ainda bem, né? É que a gente acaba, às vezes, medindo pelo notícia. A notícia, Cris, principalmente a grande mídia, ela percebe que ela gosta sempre de colocar, às vezes, o que há de pior na nossa sociedade. Mas ela dificilmente ela relata coisas, coisas boas, coisas grandiosas, né? De ações empáticas. Então, a gente acaba recortando, fazendo um recorte de que a nossa sociedade é extremamente individualista. Mas não caia nessa, não. Quem está nos assistindo, não caia nessa, não. Tem muita gente boa, muita gente do bem, muita gente empática, muita gente cooperativa. Eu queria também
citar os professores. Tá todo mundo em casa nesse momento. Você é professor, eu sou professor, tem algumas pessoas que nos assistem que são professores. Está todo mundo em casa. Teve que se reinventar, né? Esses professores, esses profissionais tiveram que se reinventar para manutenção do vínculo com crianças e adolescentes, para manutenção de um processo de promoção do desenvolvimento do outro. Eu estou garantindo isso mesmo de longe. Em alguma medida, óbvio, a educação básica é presencial. É presencial. No entanto, algumas coisas, a garantia de algumas coisas serão muito importantes para daqui a pouco, para a retomada. Então, esses profissionais também merecem, né? Aqui não cabe, não é esse ponto, né? Falar quem mais, quem menos, não é isso, assim, só lembrando desses também, né? Exatamente. Todos eles, né? A gente que tem esses serviços essenciais e que, de alguma forma, trabalham para, né, o outro, de alguma forma atendem o outro, olham o outro, eu acho que merecem uma atenção, merecem um respeito e uma valorização. Né? E o exercício empático, como você falou, para finalizar, ele é assim, ele começa nas pequenas coisas. Então, ele começa de eu ajudando em casa a lavar um prato, de eu ajudar a varrer, porque o que está acontecendo, principalmente numa parcela da nossa sociedade, e não em todos, claro, é que as pessoas foram para casa, mas elas não se tornaram cooperativas. Então, as pessoas que fazem o trabalho do lar, por exemplo, né, as donas de casa, ficaram muito mais sobrecarregadas. E ali uma ajuda, um ajudar a varrer, um ajudar a limpar, fazer a cama, né, ser solícito, se colocar à disposição, é você ser empático no teu micromundo, para depois você ser empático da porta para fora, no teu corredor, no teu jardim, e depois na tua rua, e depois na tua comunidade, e assim sucessivamente. De novo, eu não espero muita coisa do macro para o micro, eu sempre espero muito mais do micro para o macro. Se a gente conseguir fazer isso, acho que a gente vai estar dando um salto de qualidade. É isso aí, cara. Acho que é isso. A gente mais uma vez agradece as pessoas que acompanharam os vídeos, que nos escrevem, comentam, participam, né? Porque a conversa começa aqui e depois as pessoas nos escrevem e a conversa segue. O grande barato disso é poder conversar nesse momento que, como você bem disse, né, um distanciamento físico, porque socialmente a gente mantém laços. Então a gente está conversando aqui e a gente recebe outras pessoas na nossa conversa na sequência. Isso é o grande barato do que a gente está fazendo aqui. É isso aí. Exatamente. É isso aí, meus queridos. Fiquem bem, fiquem fortes. Você também, viu, Cris? Fica bem, fica forte. Eu sempre fico muito, muito apreensivo com os meus amigos, as pessoas que eu conheço, se elas estão bem, se os familiares estão bem. A gente reconhece as pessoas empáticas quando elas são assim, elas nos ligam, elas se preocupam, né? E não é clichê, não, mandar mensagem, mandar um áudio. Se está sempre conversando, pergunta se está tudo bem, porque isso pode fazer uma diferença, né? Certo. E uma coisa é, para você e para todo mundo, né? Cuide-se e cuide dos outros também nesse momento. Extremamente importante. É isso aí. É isso aí. Forte abraço para o nosso diretor, Bruno Zaia, que está lá no Canadá. Um salve para você, viu, meu querido? Fique bem também aí, fique forte. E a gente se vê na próxima, tá bom? É isso aí. Forte abraço. Tchau. Até a próxima. Mais um pouco e vai clarear. Nos encontraremos.